Olá, bom dia. Vamos continuar na leitura e meditação da Palavra de Deus? Convido a abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 19, que diz: E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tornaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? O perseguidor, não é este o perseguidor da igreja? Não é este que persegue os crentes, que persegue os cristãos? Quantas vezes temos esta expressão na Bíblia Sagrada? Quantas vezes pessoas são questionadas, estão diante de uma nova pessoa? Não é este o mendigo que se assentava à porta do templo diariamente a pedir esmola? Não é este o homem, não é este o filho do carpinteiro? Não está aqui entre nós, suas irmãs, seus irmãos, a sua família? Por acaso, não é este fulano de tal? Algo aconteceu e por isso há uma mudança na vida. E a pergunta sempre sendo feita: não é este o que exterminava? Não é este no passado que era um dependente químico? Não é este que no passado fazia coisas horrendas? Não é este homem, não é esta mulher, não é este jovem que vivia desta ou daquela maneira? Aqui estamos diante desse quadro. Alguém que é perseguidor e agora logo prega nas sinagogas a Jesus. Rapidamente, este que teve o seu encontro com o Senhor, este que teve os seus olhos abertos e ouviu e tomou atitude diante deste fato. Cai de joelhos, cai prostrado na terra e pergunta: Quem és tu, Senhor? E Jesus se revela: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele tem os seus olhos abertos, ele se batiza e ele se alimenta e ele se fortalece. E logo, e rapidamente, ele começa a pregar. Rapidamente ele começa a testemunhar a respeito de Jesus. A sua mensagem, a sua pregação está voltado para a pessoa de Jesus Cristo. Pregava a Jesus. Logo, rapidamente. Quantas pessoas hoje têm dificuldade
dificuldade de compartilhar a sua fé, dificuldade em compartilhar a sua experiência, o seu encontro com o Senhor. Paulo que perseguia, Paulo que tentava destruir a fé, destruir aqueles que criam no Senhor, não permitir que o nome, que a pregação se espalhasse. E agora, rapidamente, após essa descoberta, após esse encontro, ele prega Jesus. Aprendi desde cedo que aquele que teve a sua experiência, o seu encontro com Deus, se ele não prega imediatamente, se ele não se torna uma testemunha, ele nunca mais será, ele nunca mais o fará. Porque se no ardor, se no calor da nossa experiência, não abrirmos a nossa boca e não anunciarmos, dificilmente o faremos depois que passar o tempo. Mas aqui não é o caso. Este homem que experimentou Deus, ele logo prega nas sinagogas. E a pregação é Jesus. Tão somente uma pregação cristocêntrica. Não fala sobre si, não fala sobre outro, não fala sobre uma religião, mas ele aponta para Jesus. E ele, falando de Jesus, ele afirma que este é o Filho de Deus. Uma afirmação, uma certeza, porque ele teve o encontro. Ele teve o encontro com o Senhor. Os seus olhos foram abertos. A verdade lhe foi revelada. Ele não está tentando destruir um inimigo, mas ele está tentando destruir o próprio Deus. A quem ele persegue é o próprio Deus, é Jesus Cristo. Mas agora ele prega rapidamente, ele descobre e ele começa a anunciar e a afirmar que este é o Filho de Deus. Mas mais adiante ele vai dizer, no verso 21, que diz que afirmava, ele falava a respeito e ele demonstrava que Jesus é o Cristo. Ele fazia demonstração. Certamente as Escrituras é o livro que ele está usando. A Bíblia Sagrada é o livro que ele está usando. Ele demonstra. Ele mostra na Bíblia que Jesus é o Cristo, que ele é Filho de Deus e que ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o prometido por Deus nas Escrituras, aquele que Deus revelou aos profetas e eles anunciaram a vinda do Messias. Uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que aponta só para Cristo, que aponta só para Jesus e diz que ele é Filho de Deus e diz que ele é o Cristo, o Messias, o prometido por Deus. E diante desta mensagem, desta pregação, esta mensagem começa a incomodar e os seus opositores começam a se levantar, pessoas que se opõem à sua mensagem. Mas cada dia ele se fortalece mais e mais. E ele continua anunciando. Ele é rápido em anunciar. Ele não espera, mas ele compartilha essa mensagem. Ele não deixa para o dia seguinte, mas ele compartilha esta mensagem. Esse plano chega aos ouvidos e aqui uma atitude é tomada. Os discípulos, os seus discípulos, este agora tem discípulos, este agora, após pregar, se fortalecer, ele começa a fazer discípulos. E esses seus discípulos tomam uma atitude de preservar, de cuidar, de proteger a sua vida. E o desce por um cesto pelas muralhas,
porque as portas da cidade estavam guardadas, estavam decididos a matá-lo. Mas, pela muralha, ele é conduzido para Jerusalém, para que a sua vida seja preservada e que ele continue a pregar a Jesus, a falar de Jesus, a dizer que ele é o Cristo, para dizer que ele é o Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.